Olá pessoal, vamos continuar aí a explicação, né, das funções mais utilizadas dentro do Google, dentro do Excel Planilhas, né? A gente está numa série aí, né, falando das funções básicas, da função soma, média, máximo, mínimo, vimos como criar fórmulas, e agora a gente vai entrar numa categoria de funções com critérios. É avançado. Tem gente que chama avançado, tem gente que chama de intermediário, mas o importante é que são funções assim bastante usado em algumas situações e que há necessidade do conhecimento seu, tá? A primeira aí é chamada conte-C, né? É uma função da classe de contar. Lembrando que esse material, esse slide, né, com conceitos teóricos estão lá na sala de aula. Só você abrir, é capítulo 3, né, funções, matemáticas, capítulo 3. Ele conta, então ele conta, ele retorna um número, que é essa contagem, só que ele vai avaliar um critério, né? Então é chamado conte-C, porque ele tem um critério. Conte se for, né? Então, em cima desse critério, ele vai chegar num valor numérico, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Muito simples, muito típico, né? Aqui a coluna A eu tenho os números, coluna B eu tenho algumas letras e na coluna C eu tenho datas, né, que poderia ser qualquer coluna aí. Então, se eu falasse, olha, eu quero contar, né? Eu quero contar, conte.c, abre parênteses. Uma coisa que eu sempre comento, né, nas minhas aulas é que, às vezes, você não é obrigado a conhecer todas as funções, né? Às vezes você tem uma ideia, acontecer você não usa todo dia, né? Então é óbvio que às vezes você esquece algumas coisas. Então, quando você escreve a função, na parte de baixo aqui, né, essa faixa verde, é uma ajuda que o próprio Google ou o próprio Excel está dando em relação ao uso dessa função. Então ele está me dizendo que aqui dentro do parênteses eu devo colocar alguma coisa, ponto e vírgula e outra coisa. Acabou. Então existe dois parâmetros que eu tenho que colocar aqui dentro. Até agora a gente tinha usado funções que era só de coluna, né? Soma, coluna, média, coluna ou linha, máximo, coluna, linha, mínimo, coluna ou linha. Agora a gente está vendo umas funções que não é só colocar a coluna, eu vou colocar mais alguma coisa. Né? Então aqui ele está me dizendo que são duas coisas separadas por ponto e vírgula. Então eu tenho que colocar alguma coisa, ponto e vírgula, e alguma coisa, tá? Porque senão não funciona. Então essa ajuda, ela existe justamente para isso, que você avalie, né? O que você deve escrever. Intervalo, toda vez que ele falar intervalo, é coluna, é sequência, é uma linha, onde ele vai procurar, ele vai analisar. Nesse caso, ele vai contar. Então, o que você quer contar aqui? Por exemplo, eu vou na coluna B. Então, o que é intervalo? Intervalo é a coluna B. Eu quero saber quantos as existem. Pessoal, aqui eu chutei uns valores, né? Chutei aí uma tabelinha pequena, sem aplicação nenhuma, para ficar fácil da gente contar, né? Mas é lógico que eu posso ter uma tabela de 500 linhas, 1000 linhas. Ele vai contar do mesmo jeito, tá? Então vamos supor que eu vou avaliar essa coluna aqui. Então, olha lá, intervalo. Então eu estou mandando, Excel, vai lá no intervalo de B1 até B3, isso é intervalo. Poderia ser uma linha, né? No caso ali é uma coluna. Começo, dois pontos e o final. Ponto e vírgula.
Lembra que eram duas coisas que tinha que colocar? Então até agora a gente, nas funções que a gente tinha visto, era só dar um intervalo e acabou. Aqui não, é intervalo, ponto e vírgula, agora o critério. O que que você quer que ele vá nessa coluna e que ele procure? Quando ele achar, ele vai começar a fazer a contagem, tá? Um detalhe em relação ao critério é que ele tem que estar entre aspas. Aspas é a tecla do lado do número 1. Tá? Então eu quero que ele conte A. Então o critério tem que estar entre aspas, tá? Lembrando que aspas é a tecla do lado do número 1. Né? Tem gente que coloca apóstrofo, tem gente que coloca trema, tá errado, é aspas. Olha aí no teclado onde está o aspas, tá? Fecho parênteses e vou dar Enter. Vamos ver o que, que vai acontecer. Visualmente falando, deverá aparecer o número 2, porque existe 2A. Olha lá, 2A. Repare que ele, né, ele não distinguiu o minúsculo do maiúsculo, né? Poderia ter colocado minúsculo, que daria o mesmo resultado. E se fosse B? Visualmente eu sei que é 1. E se fosse C? Não tem C. Tá zero. Ok? O que mais que eu poderia fazer aqui? Eu quero contar data, por exemplo. 10/10/2025. Então, quantas entradas eu tenho cuja data é 10/10/2025? Lembrando que tem que estar entre aspas, né? 10/10/2025, ele está dizendo que existe zero. Por quê? Porque agora eu não estou mais na coluna B. Ele está indo na coluna B e procurando isso. Não estou lá na B, isso aqui está na C. Então eu teria que trocar a coluna onde ele vai analisar. Agora sim. E se eu vier aqui e colocar 10/10/2025, olha lá, apareceu 2, ok? Então é muito simples a contagem, né, que você tem. Aí aqui existem alguns parâmetros que eu posso estar usando também. Por exemplo, posso colocar o sinal maior. O que significa? Vá na coluna C e conte todas as datas maiores que 10/10/2025. Deu 1. Por quê? Porque maior que 10 só tem um, é o 12. Dia 12. Ah, mas e o dia 10? Então, aí tem que ser maior, igual. Aí contou 3, inclusive o dia 10. Né? E se eu vier aqui colocar 9/10/2025, olha lá, não 10, porque só existe, né, maior igual a 10, só existe duas entradas, tá? Então a função conte C, né, ela é bem interessante quando você quer contar em cima de um critério. Basta colocar a coluna da análise, ponto e vírgula, e o critério entre aspas. Outra coisa interessante também que dá para a gente trabalhar, vou voltar aqui na coluna B, mandar ele analisar a coluna B. E a letra A, né? Então ele tem dois, achou, né, duas entradas com a letra A. Beleza, a gente já tinha feito isso, né? E se eu colocar, por exemplo, aqui AX, né? Só tem um A. Você fala, ah, mas o segundo começa com A. Então,
ele também entende que se eu colocar um coringa, que é um sinal de asterisco, após a letra da busca, ele vai contar tudo que começa com A. Nesse caso, 2. Ele contou o próprio A, né? E não interessa o que vem depois. Então, A e AX. Beleza? Já aproveitando, né, o nosso cenário aqui, sobre a ajuda. Tá? Então, muitas vezes você está sozinho, né, e tem que usar aquela função, não lembra direito como fazer, né? Essa ajuda verde aqui é uma ajuda interessante, lógico, mas você tem que entender o que, que é intervalo e o que, que é critério. Tá vendo que tem uma setinha aqui do lado? Ó? Expandir detalhes. Você pode vir na setinha ou apertar F1, aonde ele vai abrir mais ajuda, até com um exemplo. Aí, pelo exemplo, né, você consegue fazer consegue fazer aquela análise e chegar no que você deseja, tá? Então, sempre que pintar uma dúvida, abra, se você achar que aquele verdinho inicial não foi suficiente, abre a ajuda, olhe o exemplo, né? Olhe o que ele colocou, né? O que, que é importante. E se precisar de mais ainda, tem que saber mais, saiba mais, só que ele vai abrir uma página na internet do próprio Google explicando mais em detalhes sobre o Conte C. Então é assim, sabe de cor, já está acostumado? Beleza, vai direto, não precisa acessar essa ajuda nenhuma. Mas às vezes acontece da gente ter uma certa, ter né, a necessidade de, de descobrir, né, as coisas, tá bom? Pessoal, o que eu tinha que falar aí sobre o Conte C é isso aí, tá? Existe um tal de Conte Cs, né? Se eu vier aqui, ó, Cs, tá? Nesse caso do Conte C, você tem vários critérios, né? Você consegue avaliar várias coisas ao mesmo tempo. Então, olha lá o exemplo do Conte Cs. Vai na coluna A e conta tudo que é maior que 20. E vai na coluna B e tudo que é menor que 30. Então, ele vai fazer uma. Ele só vai contar se atingir os dois critérios, né? Esse critério é da coluna A e esse critério é da coluna B, tá? Então, às vezes, você tem que fazer uma contagem, mas com mais critérios, então tem o tal do Conte Cs. Eu, no meu dia a dia, eu uso bastante o Conte C, né? Mas se precisar de mais critérios, então o Conte Cs tá aí na jogada, né? Do tipo, ganha mais que 20 mil, vamos supor, uma tabela de RH. Ganha mais de 20 mil e é masculino. Então, Conte Cs iria resolver isso aí. Né? Ele iria procurar na coluna salário o maior que 20 mil e na coluna sexo que for masculino. Ok? Mas como eu disse, né, o Conte C ele funciona muito bem. Pessoal, valeu, obrigado e espero aí ter ajudado vocês, né? Ter ajudado vocês aí Lá no meu slide tem um outro exemplo aqui, tá? Abra o arquivo 3mate23, tá? E tenta resolver, né? O cara fez essas perguntas e tenta resolver colocar nas fórmulas para resolver essas perguntas, tá bom? As respostas estão aqui, mas obviamente não faça isso, né? Tente resolver sem colar, né? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.